Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, na Rádio Observador, com a Vanessa Cruz. Vem aí uma cimeira europeia só sobre habitação. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, acredita que a União Europeia estará mais bem preparada para lidar com a crise neste setor depois deste encontro. Claramente melhor são as palavras de António Costa, que recebeu hoje membros da coligação de presidentes da Câmara pela Habitação, um grupo multipartidário dos 27. O presidente do Conselho Europeu anunciou uma cimeira ainda para este ano, no segundo semestre. António Costa lembra que o Executivo Comunitário está a trabalhar numa futura lei da habitação acessível, também vai ser apresentada este ano. Diz que agora a União Europeia está mais bem equipada para combater a crise da habitação. A atual proposta apresentada pela Comissão Europeia para o próximo quadro plurianual permite pela primeira vez utilizar fundos europeus para a habitação. Mas agora temos muito trabalho para fazer nos próximos meses. Temos muito que negociar. Mas o ponto de partida de agora é claramente melhor do que o ponto de chegada há 7 anos. A expectativa do presidente do Conselho Europeu em conferência de imprensa, António Costa, foi também questionado sobre se estas intenções de negociação se estendem a outras famílias políticas europeias, apesar da presença de uma maioria de autarcas socialistas neste encontro. Ora, o antigo secretário-geral do PS mostra orgulho nas cores partidárias que enverga, mas diz que o combate à crise na habitação conta com todos. Tenho muito orgulho de ser um socialista. Mesmo nestes momentos, posso celebrar os 50 anos desde que recebi o meu cartão enquanto jovem socialista. Mas, enquanto Presidente do Conselho Europeu, falo em nome dos 27 Estados-membros e no Conselho Europeu tenho 5 famílias europeias. É em nome de todas que falo e quando a Comissão Europeia apresenta um plano, é a Comissão Europeia que está a agir. Mesmo nesta sala temos autarcas de diferentes famílias europeias e é isto que precisamos porque a crise na habitação toca a todos. António Costa, presidente do Conselho Europeu, a próxima presidência do Conselho da União Europeia, presidência irlandesa, vai arrancar a 1 de julho e está a organizar essa cimeira só dedicada à habitação. E todos os caminhos vão dar a Beja, enquanto o Governo está reunido em Conselho de Ministros, em Beja, a líder da Iniciativa Liberal, também em Beja, acusa o Primeiro-Ministro de estar muito distante da realidade. É uma declaração de Mariana Leitão a propósito das afirmações de Luís Montenegro esta manhã em relação aos números da inflação. O Primeiro-Ministro disse que está preocupado, a inflação acelerou 3,4%, mas não é razão para alarme. Ora, Mariana Leitão diz que o Governo está cada vez mais longe das preocupações dos portugueses. Temos um Governo liderado por um Primeiro-Ministro que está muito distante da realidade e acho que isso se percebe bastante, até por várias das intervenções, nomeadamente a de hoje, sobre a inflação, de que ainda não é uma situação alarmante. É óbvio que as pessoas neste momento estão a sentir verdadeiramente o peso do aumento do custo de vida. Outra preocupação pode ser a greve geral que a CGTP deve anunciar já amanhã, no Dia do Trabalhador. Quanto a isso, Mariana Leitão não dá razão à Central Sindical. Qualquer alteração que se queira fazer no país está sempre condicionada por um conjunto, nomeadamente na área do laboral, por centrais sindicais que representam muito poucos trabalhadores, que estão amarradas ao século passado, que não querem avançar. E enquanto essa mentalidade se mantiver, aquilo que vamos ter é contestação, é greve geral. Acusações da líder da Iniciativa Liberal às centrais sindicais. Mariana Leitão já desafiou Luís Montenegro a levar o anteprojeto das alterações à lei laboral ao Parlamento, mesmo que não chegue a acordo com os parceiros sociais.
E o Ministério da Saúde recebeu 3 e-mails com o pré-aviso de greve dos técnicos do INEM em 2024. Essa greve não só provocou atrasos no socorro, como esteve na origem de 3 mortes. Foi, na altura, a conclusão de uma auditoria. O Ministério da Saúde foi acusado de não ter acautelado a definição de serviços mínimos. A ministra Ana Paula Martins argumentou que não teve conhecimento do pré-aviso, reiterou quando foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM. O Observador teve agora acesso aos e-mails que provam que o Ministério foi informado, sim, do pré-aviso de greve, 20 dias antes do início da paralisação. O jornalista Tiago Queiro diz ainda que, quanto a isso, não há espaço para dúvidas. Os e-mails foram lidos. Foram enviados a 10 de outubro de 2024 a 3 gabinetes. Aos gabinetes da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, também ao gabinete da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, que tinha a tutela do INEM à data, e também à Secretaria de Estado da Saúde, liderada por Ana Povo. Os e-mails foram lidos? Sabemos se esses e-mails foram lidos, foram abertos? Sim, nós tivemos acesso aos recibos de leitura e, portanto, que provam que foram lidos. Tiago Queiro, à conversa com o jornalista Miguel Videira. Resta saber se essa informação, se esses e-mails chegaram ou não ao conhecimento da Ministra da Saúde e também à Secretária de Estado. Esse agora é um tema para a Comissão Parlamentar de Inquérito. O coordenador do Pacto para a Saúde, promovido pelo Presidente da República, rejeita a ideia de erguer cercas sanitárias. Adalberto Campos Fernandes foi o convidado de hoje do programa Vichy Soase da Rádio Observador. E põe de parte excluir alguma força política das conversas alargadas para construir esse pacto estratégico para o setor da saúde. O antigo ministro socialista vai ter essa tarefa, garante que todos os partidos vão ser considerados. Eu posso ficar desagradado com aquilo que, por exemplo, se passa hoje na cena internacional, com o presidente norte-americano e com a sua disforia. Posso ficar encantado, como fiquei com o discurso do rei Carlos III em Washington, mas que o presidente norte-americano foi eleito pelos americanos e, portanto, não há cidadãos cujos votos sejam de primeira categoria ou de segunda categoria. Aos partidos que estão em desacordo com as ideias desses partidos, o que cabe não são cercas sanitárias. O que cabe são corrigir os defeitos que os eleitores percepcionam que eles têm e, naturalmente, ser, naquilo que estamos a procurar perseguir com este entendimento, ser eficazes na ação política. Adalberto Campos Fernandes considera que ter sido ministro de um governo PS não vai dificultar esta missão de coordenar o pacto para a saúde entre todos os partidos. Diz que sempre pensou pela própria cabeça, às vezes com posições contrárias às do PS. E nesta entrevista, precisamente sobre o PS, Adalberto Campos Fernandes falou ainda do ambiente, podemos dizer, Vanessa, um pouco mais tenso que se vai vivendo no Partido Socialista? Falou e até com alguma ironia pelo meio, Ricardo, com a última semana marcada pela picardia entre Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro sobre os taticismos rumo à liderança. Adalberto Campos Fernandes diz que é preciso criar um sistema de listas de espera para a liderança no PS, como as listas de espera que existem no Serviço Nacional de Saúde. E que vão sempre aumentando, como sabemos. Esse é o título da entrevista em destaque a esta hora no site do Observador. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 30 de abril. O chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos denuncia o apoio da Rússia ao esforço de guerra do Irão. Têm-se multiplicado as notícias nesse sentido, sempre negadas por Moscou, em diálogos com Washington, mas agora Dan Kane afirma que há definitivamente alguma ação ali. São estas as palavras durante uma audiência pública no Congresso, sem o chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos detalhar mais pormenores. A Alemanha está disponível para discutir a retirada parcial, mas não a 100% de tropas norte-americanas no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha reagiu às ameaças de Donald Trump e às críticas que deixou ao chanceler Friedrich Merz. O chefe da diplomacia alemã diz que o país está preparado para isso, para a retirada dessas tropas, mas é preciso discutir no espírito de confiança de todos os membros da NATO, sendo que a base de Ramstein, por exemplo, tem uma função insubstituível tanto para os Estados Unidos como para a Alemanha. É esta a posição germânica. Há pelo menos 3 portugueses na flotilha que seguia em direção à faixa de Gaza. Foi interceptada esta tarde pelas autoridades israelitas. Numa publicação no site Portal Diplomático, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros indica que está à espera que as detenções formais sejam confirmadas. Nenhum destes 3 cidadãos informou o Ministério de que iria participar na viagem. O governo teve conhecimento através da embaixada em Tel Aviv.
Desenvolvimentos no caso Renato Seabra, 15 anos depois de ter sido considerado culpado pelo homicídio de Carlos Castro, a defesa está a preparar um novo recurso para anular a condenação. Renato Seabra vai também depor em tribunal pela primeira vez, embora a defesa já tenha interposto um recurso há alguns anos, que foi recusado. Agora tenta mesmo anular a condenação numa troca de e-mails com o Observador. O advogado do português, Scott Tullman, está nesta altura a ultimar uma nova moção. Defende que este é um caso em aberto, apesar de Renato Seabra ter sido considerado culpado e estar a cumprir pena já há 15 anos. O Observador lançou recentemente um podcast Plus precisamente sobre este caso. Chama-se Os Ficheiros do caso Carlos Castro. Noite de Liga Europa, primeira mão das meias finais. O Sporting Braga recebe os alemães do Friburgo. Jogo às 8 da noite. Vamos dar-lhe conta das escolhas iniciais de Carlos Vicens no jornal às 7. E a emissão especial arranca depois das 7h30 na Rádio Observador. Marcela Petriglia é a vencedora do prémio Virgílio Ferreira 2026 na categoria de ensaio. E qual foi o ensaio, Vanessa? Num labirinto levado por um ritmo, espaço e tempos da escrita eugeniana, claro está, sobre Eugénio de Andrade, o poeta autor de poemas como Urgentemente, ou Poema à Mãe, só para citar aqui. E domingo é dia exemplos. da mãe, convém não esquecer. Pois é, portanto fica já aqui, é um poema que podemos recitar às mães. Anúncio feito pela Câmara de Gouveia, este prémio, que é atribuído há quase 30 anos para homenagear Virgílio Ferreira, que é natural da zona, e desta vez em destaque também Eugénio de Andrade. E sim, não esquecer que domingo é dia da mãe, não vamos arranjar problemas com as mães. A Vanessa Cruz regressa às 6h30.